paz do Senhor, meus irmãos, pastor Ivaldo Costa, quarto coordenador da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Joinville. Igreja esta presidida pelo pastor Sérgio Melfior e também pelo pastor Eliseu Melfior, que também é o coordenador geral da Escola Bíblica Dominical na cidade de Joinville. Uma alegria muito grande podermos estar aqui para comentarmos mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Aproveite para compartilhar esta pré-aula com o seu público, com os seus professores, você que é superintendente da Escola Dominical, você que é pastor. Aproveite para compartilhar, a fim de que os seus professores possam ter maior conteúdo para ministrar aos seus alunos no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Dê lá o seu like, se inscreva também no nosso canal e seja abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Muito bem, lição de número 13, chegamos ao fim de mais um trimestre, 30 de março de 2025. Hoje nós temos o tema Perseverando na fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. E o que significa a palavra perseverar? É a capacidade de continuar firme em um propósito, objetivo ou ação, apesar das dificuldades, obstáculos ou desafios. É a qualidade de quem não desiste facilmente, mantendo-se persistente e determinado até alcançar um resultado desejado. Muito bem, nós vamos falar aqui de persistência, nós vamos falar de perseverança em quê? Na fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante para todos nós. O nosso texto áureo está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Muito bem, Pedro está dizendo aqui que a igreja, nos seus dias, como também nos nossos dias, estava firme na palavra dos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram homens de Deus, homens que Deus os usava para transmitir a sua palavra ao povo. O profeta era o porta-voz, alguém cheio do Espírito Santo, que recebia do Senhor a sua palavra, as ordenanças, os ditames, e trazia para o povo. Muito bem. A nossa verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Veja bem, a Bíblia Sagrada. Toda e qualquer país, nação, precisa de uma constituição com suas leis, com seus ditames, com as suas prerrogativas, a fim de que possa haver ordem na nação, no estado, na cidade. O povo precisa de lei. Da mesma forma, o cristão, ele tem a sua constituição, que é a Bíblia Sagrada. Salmo de número 119, versículo de número 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem, a Bíblia, ela ajuda na formação do caráter do ser humano, e mais precisamente no caráter cristão. O que é o caráter? Conjunto de informações que vai regulamentando o indivíduo para que ele possa se desenvolver dentro de uma sociedade no que tange as suas práticas. E a palavra de Deus, ela vai nos habilitando, ela vai nos lapidando para que nós possamos viver uma vida de acordo com o Criador, Deus, que nos criou. Muito bem, nós temos 3 objetivos. O primeiro é mostrar que, diante das heresias, é preciso ter
perseverança, e já conceituamos perseverança. Objetivo de número 2, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, terceiro objetivo, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. A introdução da nossa lição diz: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Então, dentro do cristianismo, nós temos a palavra do nosso Deus como norma, como base, como regra de fé para o nosso desenvolvimento, para a nossa prática de vida religiosa. Muito bem. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Muito bem. Veja bem que, como a nossa introdução diz, que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos, eu trouxe aqui como modelo, trouxe aqui alguns exemplos de escritos. Por exemplo, no islamismo, o islamismo tem o Alcorão como sua escrita, como sua normativa para o desenvolvimento da maneira como eles desenvolvem a sua religiosidade. No judaísmo, o Tanakh, contendo a Torá, os profetas e os escritos, e o Talmud. Também no hinduísmo, eles têm o Vedas. No budismo, a Tipika ou Tripitaka. No sikhismo ou sikhismo, eles têm o Guru, o grande, o Sahid ou Sahib. No jainismo, eles têm o Agamas. No shintoísmo, o Kojiki. No espiritismo, eles têm o Livro dos Espíritos e as demais obras de Allan Kardec. E, logicamente, no cristianismo, nós temos a Bíblia Sagrada. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia. A autoridade da Bíblia deriva sua origem em Deus. Veja bem, a origem da Bíblia está em Deus. Salmo de número 119, versículo de número 89, diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Poderia dizer que a Bíblia é Cristo sendo lido. João 1,1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo o próprio Cristo, porque toda a Bíblia, ela gira em torno da pessoa do nosso Cristo. Então, ele veio a esse mundo, encarnou-se, veio a esse mundo e viveu tudo aquilo que já estava escrito lá no Pentateuco, nos profetas, nos livros poéticos. Ele viveu, ele foi a realidade de toda aquela escritura. Assim como também ele deixou-nos agora normativas através do seu modo de viver, do seu modo de ser no Novo Testamento, para que através dos seus ensinamentos possamos segui-lo e segui-lo com alegria, segui-lo com liberdade. Muito bem, a nossa lição ela se divide, como de praxe, em 3 pontos, e cada ponto possuindo 3 subpontos. O primeiro ponto da lição vai falar que, diante das heresias, é preciso perseverança. Primeiro subponto, os falsos profetas. As 2 epístolas a Timóteo, classificadas como com justiça, como epístolas paulinas, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias
contra as fábulas ou as genealogias. 1 Timóteo 1,4, capítulo 4, versículo 7, Tito 3, versículo de número 9. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século de número 2. Veja bem que no desenvolvimento da igreja, ainda no século I, quando Paulo está fazendo um grande trabalho missionário, ele vai fundando as igrejas vão se desenvolvendo, mas também, juntamente, estão vindo os falsos profetas, aqueles que vêm trazendo uma mensagem inteiramente oposta à mensagem que Paulo pregava. E, juntamente com isso, trazendo os seus costumes, trazendo os seus misticismos, trazendo as suas culturas, para querer fundamentar, como se fosse necessário para a salvação se completar na vida de alguém. Irineu de Leão, 135, 204, combateu o tal sistema com a sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei. 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, e Tito 1,10, e as fábulas judaicas. As genealogias intermináveis. O que significa isso? Referem-se a listas de ascendência que alguns judeus utilizavam para provar status espiritual ou linhagem especial. Algumas interpretações surgem que certos grupos judeus, como os essênios e os gnósticos iniciais, davam significados místicos a essas genealogias, associando-as aos seres celestiais ou à salvação. Veja bem que, principalmente os asiáticos, eles dão muita importância à questão dos seus ancestrais. Eles têm uma preocupação muito grande de saber da sua árvore genealógica. E veja bem que eles se aproveitavam dessa questão das genealogias intermináveis, como cita aqui o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, capítulo 1, versículo 4, também o capítulo 4, versículo 7, que eles se apropriavam dessas questões para que, através desses conhecimentos, eles pudessem também aplicar como sendo necessário para aqueles que deveriam ser salvos, guardar todas essas informações genealógicas de ancestrais, até para dizer também, até para confirmar também que eram seres que deveriam ser guardados, que deveriam ser lembrados como seres especiais. Mas também tinha as fábulas. O que eram as fábulas? Por sua vez, são entendidas como mitos e narrativas fictícias, muitas vezes associadas a tradições judaicas, não bíblicas ou especulações gnósticas sobre a criação e seres espirituais. Alguns comentaristas acreditam que Paulo se referia a lendas rabínicas ou a histórias místicas que distorceram a mensagem do Evangelho. Paulo advertiu contra essas práticas porque afastavam os crentes da fé genuína e da sã doutrina. Veja bem, o que é necessário para que o homem seja salvo? A Bíblia responde. Romanos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 8, ele vai dizer: se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E logicamente que a pregação do Evangelho, ela vem para trazer todo esse esclarecimento no que tange a necessidade da salvação. Então Paulo, ele estava refutando aqui os falsos mestres, os falsos pastores, aqueles que vinham com a intenção de distorcer a mensagem que Paulo estava pregando. O ponto 2, a experiência apostólica, subponto 2. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé.
É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Muito bem, então o que nós estamos aprendendo aqui nesse primeiro ponto? Que nós precisamos ser perseverantes, mesmo diante das oposições, como aqui nós lemos, nesse segundo subponto, que Paulo, ele viveu muitas experiências de perseguição, né? Paulo, em determinados momentos, chegou a ser surrado, ser preso, como aconteceu em Filipos, né? Outra vez em Tessalônica, que o bateram tanto, né, que as pessoas acharam que ele tinha até morrido. Então, foram muitas as perseguições, mas ainda bem que ele não desistiu. Ele persistiu, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, lá no finalzinho da sua vida, ele vai dizer: combati o bom combate. Ou seja, foi uma vida de pregação, mas também foi uma vida de combate contra os falsos mestres, os falsos judeus, aqueles que aderiam ao cristianismo, a nova mensagem de Paulo, mas queriam trazer consigo também toda aquela bagagem do judaísmo, e com isso se tornavam opositores desse grande pregador que foi o apóstolo Paulo. Muito bem, terceiro subponto, entendendo o querer. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida de propósito. Sofrer por causa do evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Olha, meus irmãos, meus amigos, quando nós experimentamos de fato o sabor, o gosto do que é o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus se manifestando na transformação de uma pessoa. E quando nós conseguimos refletir sobre esse processo de mudança, essa metamorfose que vai acontecendo na vida de um ser humano, de dentro para fora, e que antes essa pessoa tinha uma vida pregressa, antes essa pessoa ela era uma escória para a sociedade, e agora através do Evangelho se torna um pregador, se torna um pastor, se torna um cantor, se torna um missionário, se torna um evangelizador, agora no propósito de salvar novas vidas. Nisso nós podemos dizer que de fato o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aqueles que sofrem por causa do Evangelho, eles são bem-aventurados, conforme Mateus 5,12, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus, lá em Lucas 23:34, já lá no Calvário, ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estevão também, Atos 7, versículo de número 60, a Bíblia diz que ele, ajoelhado, disse: não imputes este pecado aos homens, e faleceu. Por quê? Porque ele estava tendo a alegria e o prazer de poder estar sofrendo, assim como o seu mestre Jesus sofreu, dando a sua vida. Também Estevão agora estava regozijando por poder estar sofrendo por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Sofrer por Jesus, meus amigos, meus irmãos, é um privilégio. Sofrer pelo Evangelho de Cristo é um privilégio. Afinal, quem prega o Evangelho, a Bíblia diz que é sábio e ganha almas, restaura a alma, ressocializa vidas, e isso é um privilégio, isso
é uma alegria. Muito bem, vamos então ao segundo ponto, que é aprendendo, sendo inteirado e sabendo. O primeiro subponto diz: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Versículo de número 14 da nossa leitura bíblica em classe. O contexto de 2 Timóteo 3, 10 a 17 mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, essa palavra significa tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram os seus mestres na fé, na linguagem de hoje, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, conforme 2 Timóteo 1,5, e ao próprio apóstolo Paulo. Muito bem. Então, Timóteo, o apóstolo, aqui o pregador, o pastor, né, que foi comissionado por Paulo para cuidar daquela igreja, ele teve a sua fundamentação de educação cristã com quem? Sua mãe e com a sua avó, e posteriormente com o apóstolo Paulo, que veio e fundamentou no desenvolvimento de Timóteo esse conhecimento acerca de Deus. Através de quê? Através das Escrituras Sagradas. Olha, isso é muito importante para um ser humano. E aqui fica a responsabilidade para nós pais podermos ensinar os nossos filhos cada vez mais a palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino o caminho em que deve andar. Eu preciso mostrar o caminho do céu para os meus filhos. E eu vou mostrar como? Através da palavra de Deus. Deuteronômio 6:6, versículo de número 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Veja bem, a criança, ela é uma terra fértil. Ela é uma terra fértil. Ela está absorvendo a palavra de Deus. Ela está absorvendo o conhecimento no seu desenvolvimento. Agora que ela nasce, John Locke, um dos autores da pedagogia, ele vai dizer que a criança ela é como uma folha em branco, que ela passa a ser escrita pelo seu meio, pelos seus pais, né, pelos irmãos, pela igreja, pelo meio por onde ela está, ela vai sendo desenvolvida, ou seja, vai se formando ali o seu caráter. E isso é importante, nós na igreja sabermos disso. Quem é professor da jardim de infância, quem é professor dos juniores, maternal, precisa saber disso, porque ali está uma terra fértil e precisa ser muito bem preparada para ir plantada a sementinha do evangelho na sua vida. Muito bem, então daí a importância de poder ensinar. Timóteo foi ensinado e se tornou um grande pastor, se tornou um grande homem de Deus. O subponto 2 diz: permanecendo firme nas sagradas letras, versículo de número 15. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que fostes inteirado, por duas razões principais. Porque sabia de quem tinha aprendido. De quem? Sua mãe, sua avó e do apóstolo Paulo. Segundo lugar, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos inculcar nos nossos filhos, nos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical,
que o que nós estamos ensinando para eles é a verdadeira palavra de Deus, uma palavra que não muda, uma palavra que permanece no céu, como nós citamos ali, Salmo de número 119, versículo de número 89. O que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó Lloyd, era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob a orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância. Deuteronômio 6, 4 a 8, Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Olha, não terceirize a formação cristã do seu filho, deixando apenas na igreja. O que nós estamos vendo aqui, conforme o exemplo já lá da antiga aliança, ainda de Deuteronômio 6, que a responsabilidade dessa formação começava justamente em casa. E a igreja ela vem complementar essa formação cristã nos nossos filhos, para que esse menino, essa menina cresça de fato sabendo quem é Deus. Nosso terceiro subponto fala: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras teus, ou theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. A Bíblia foi escrita por 40 homens, mas 40 homens inspirados, receberam o sopro do conhecimento de Deus para escrever a Bíblia Sagrada e chegar até nós a vontade de Deus. Que isso é de suma importância, sabermos a vontade de Deus. E é interessante que mesmo esses homens de formação diferente, de espaços geográficos diferentes, você não vê contradição nas suas falas. Por quê? Porque o autor é o mesmo. Quem é o autor? O próprio Deus. E através do seu Espírito Santo, ele vai soprando na mente dos homens a sua palavra, o seu conhecimento, e esses homens vão inscrevendo palavras inspiradas, a palavra de Deus, a fim de que todos nós consigamos entender a boa vontade dele para as nossas vidas. Veja bem o que Rui Barbosa falou sobre a Bíblia. Se colocar a Bíblia no topo dos livros, ela dominará os demais livros. Se colocá-la no meio, influenciará o que estiver ao redor. Se a colocar na base, sustentará todo o conhecimento. Mas se a retirar, toda a sabedoria desmoronará. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro de Deus mais vendido, mais conhecido. A Bíblia, ela foi escrita no período de 1.600 anos, 16 séculos, e ela nunca ficou ultrapassada. Você lê hoje as escrituras sagradas, é como se as situações que estão escritas lá estivessem acontecendo de forma contemporânea em nossos dias. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é sempre atual, porque é a palavra do nosso Deus. Homens de Deus receberam essa inspiração, escreveram, e hoje nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor nosso Deus. Que maravilhoso!
que bondoso, que situação que nos alegra, porque nós temos a palavra do nosso Deus. Essa frase expressa a visão de que a Bíblia é um fundamento essencial para a sabedoria, a moralidade e o conhecimento. Rui Barbosa defende que a Bíblia deveria ocupar um lugar central na vida das pessoas e na formação da sociedade. Quem era Rui Barbosa? Era um jurista, um homem conhecedor de leis, sabia muito bem do que estava falando. E ele entendia que a palavra de Deus, ela vem para normatizar, ela vem para regulamentar, ela vem para nos trazer direções acertadas para que nós consigamos viver bem com Deus e viver bem em sociedade. Mateus 7:24, ainda corroborando essa fala, diz que todo aquele que ouve e colocar em prática as minhas palavras, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha aqui? Essa rocha aqui é Jesus Cristo. No grego é Petra, né? Uma grande rocha. Ou seja, quem ouve a palavra de Deus, quem lê e coloca em prática a Bíblia Sagrada, ele é assemelhado ao homem que edifica a sua vida em Cristo, que fundamenta a sua vida em Cristo. Uma rocha imbatível, uma rocha que não pode ser movida, a palavra do nosso Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, esteja na escola bíblica dominical, esteja nos cultos de ensinamento, participe de seminários e seja cada vez mais abençoado pelo Senhor nosso Deus e pela palavra de Deus. Glória a Deus. E chegamos ao terceiro ponto, que fala, tendo as Escrituras como o fundamento, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, conforme 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10, Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro 3,15 e 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento. Muito bem, então, nós temos aí 39 livros no Antigo Testamento e temos 27 livros no Novo Testamento. Pastor, o Novo Testamento é inferior ao Antigo Testamento ou vice-versa? Não. De igual modo, são inspirados por Deus. É a palavra de Deus. E você vai ver o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, corroborando, né? Respaldando aquilo que já estava escrito lá no Antigo Testamento, quando os profetas falavam sobre a vinda do Messias, o desenvolvimento da nação de Israel, e em que isso veio se tornar nos dias do Senhor Jesus, a partir da sua chegada na terra, e agora a pregação do Evangelho alcançando todas as pessoas. Porque esse sempre foi o projeto de Deus, salvar todas as pessoas. Então, alguém pode dizer, não, nós ficamos apenas com o Novo Testamento, porque é mais contemporâneo de Jesus, e a partir de Jesus é que nós precisamos manter como base, como regra da nossa vida, os seus ensinamentos, e deixar o Antigo Testamento mais para a nação de Israel. Não, são ensinamentos. Logicamente que tem algo que são especificamente para a nação de Israel, mas a contextualização, ela vai nos trazer também grandes ensinamentos, normativas para o nosso desenvolvimento como igreja também, nos respaldando lá nos exemplos da vivência de Israel com Deus, na vivência de Israel com os profetas, para que também nós possamos nos desenvolver bem aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e toda essa fundamentação que hoje nós temos, ela está justamente baseada na autoridade apostólica.
os apóstolos são os multiplicadores da mensagem de Cristo. E através dessa mensagem multiplicada pelos apóstolos, também todos aqueles que vão aderindo ao cristianismo, vão aceitando a Cristo como Salvador, também vão levando essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele vai fundamentar justamente através das suas epístolas essas doutrinas, esses ensinamentos agora multiplicados pelos apóstolos. E isso é de suma importância para todos nós. O segundo subponto fala sobre a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro 3,2. Muito bem. Então, o que é que nós estamos percebendo aqui? Que Pedro está dizendo que a igreja não podia esquecer das doutrinas, dos ensinamentos que foram trazidos aqui pelos apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. E veja bem que tudo isso aqui é de suma importância para que nós saibamos que, como falei anteriormente, o Novo Testamento ele não é inferior ao Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento inferior ao Novo Testamento. Não. Paulo está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. O sopro de Deus, a vontade de Deus que veio à mente dos homens, diz, revelando aquilo que nós precisávamos saber. O terceiro subponto, o manual de Deus. Além de ser valiosa para os quatro propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, veja bem, para redarguir, para corrigir, para instruir. Olha só para que a Bíblia serve: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia nunca vai ensinar nada errado para nós. Ela sempre vai ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que Deus sempre se agradará. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo de número 119, versículo de número 105. De fato, nós estaríamos muito mal, digamos assim, organizados, se nós não tivéssemos como base para a nossa vida as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Você vai ver que as culturas, as sociedades, elas se desenvolvem dentro de um princípio cristão. Ainda que em muitos países a Bíblia ela não seja aceita, mas os comportamentos desenvolvidos pelos indivíduos dessas sociedades anticristãs, que não aceitam o Evangelho, que não aceitam a Bíblia Sagrada, eles são embasados em comportamentos que a própria Palavra de Deus ela já produzia nas sociedades anteriores, os costumes, as práticas, a maneira de ser. Então, se nós não tivéssemos hoje a Palavra de Deus para ser essa regra, essa base para o nosso desenvolvimento como cristãos, como nós seríamos? Como nós iríamos nos desenvolver? Olha, meus senhores, é um perigo tirar a Bíblia de dentro das sociedades. É um perigo tirar a Bíblia de dentro das instituições. É um perigo tirar a Bíblia de dentro da família. Por quê? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é o livro de Deus que vai normatizando toda a nossa vida. Por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia, mantenha a sua Bíblia sempre aberta para a leitura sua, para a leitura em conjunto, em família, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem,
Concluindo a nossa lição, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como para as exortações no mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Muito bem, aqui chegamos ao final de mais uma lição, de mais um trimestre. Aprendemos muito nesse trimestre, aprendemos a refutar, como se refutar as heresias, a como nos defender, né, de todas as heresias que estão nesse mundo. E, por último, agora, aprendemos que nós precisamos ter a palavra de Deus como regra e base para a nossa fé. Deus abençoe, esteja na escola dominical e cada vez mais possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém.